Fala, minha amiga, meu amigo do mercado financeiro. Olha a gente aqui de volta, hein? Sabadão, 10 da manhã. Eu, você e eu e a gente respondendo questões da prova da Ancor. E serve para qualquer prova de certificação, né? Não canso de falar. Hoje a gente vai falar aqui especificamente, responder questões de listagem internacional, que é muito importante. Sempre cai umas duas perguntinhas e sobre também alguma coisa sobre o mercado secundário, tá? Negociações em bolsa, tributação, etc. Fiz uma live anteontem, né? Quinta-feira, tem lá a teoria sobre listagem internacional, venda descoberto, e hoje a gente vai já de cara para as questões. Então vamos comigo. Beleza? Vamos lá, quanto mais melhor. Sobre os ADRs. American Depositary Receipts, ou seja, americanos investindo em empresas estrangeiras sem sair dos Estados Unidos, comprando papéis diretamente na NYSE, que é a bolsa de Nova York, a mais antiga, e na Nasdaq, que é a bolsa só de empresas eletrônicas. Então, sobre os ADRs, é correto afirmar que se tratam de, vamos ver, letra A, são ações negociadas nos Estados Unidos com cotação em dólares de uma empresa não americana? Não são ações, tá? As ações estão no país em que a empresa em questão emitiu. Então, se o americano quer comprar ADRs de Petrobras, as ações da Petrobras são negociadas aqui no Brasil. Ele vai comprar um certificado dessas ações. Então, ele não vai comprar ações. Letra A está errado. B. São títulos negociados nos Estados Unidos da América, títulos, vamos encarar que sim, com cotação em títulos do Tesouro Americano e lastro em ações de uma empresa não americana, tem nada a ver com o Tesouro Americano. Não é renda fixa, é renda variável. É o similar à nossa BDR aqui. Está errada a B. C. São títulos negociados no Brasil com cotação em reais e lastro em ações de uma empresa americana. Títulos negociados no Brasil, American Depositary Receipts, ou seja, títulos negociados nos Estados Unidos, na América. D. Títulos negociados nos Estados Unidos da América em cotação em dólares e lastro em ações de uma empresa não americana. Exatamente isso. Quando o americano quer investir na Petrobras, ele vai lá e compra ADRs da Petrobras. Ele está exposto indiretamente a ações da Petrobras. As ações da Petrobras estão aqui no Brasil. Uma corretora americana, um banco de investimento, veio aqui no Brasil, comprou 1 milhão de ações da Petrobras, 2 milhões, foi lá para os Estados Unidos, emitiu certificados, dando essas ações como garantia, como lastro. São esses certificados American, quando começar com A, quer dizer que ele é negociado na América. É um valor mobiliário, não é um título público, não é um título de renda fixa. É um valor mobiliário negociado como ações, mas não são ações, são certificados de ações de uma empresa que está sediada fora do território americano. Então, letra D é mesmo a correta. Beleza. Já entramos bem aqui nas ADRs. Agora vamos para outra ADR. Existe ADR nível 1, nível 2, nível 3... E uma ADR que ela cai muito na prova da Ancor, eu não sei por que motivo os caras da Ancor ficaram obcecados por essa ADR, que ela é a 144A. Letra C é a correta aqui. 144A. É um tipo de ADR que não precisa de registro na SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários lá deles, é a CVM deles, e é feito só para oferta privada em mercado de balcão. Então a corretora vai lá, ela compra, por exemplo, se for a ADR da Petrobras, ela compra ações da Petrobras aqui no Brasil, aí vai lá e cria os certificados dessas ações, chama todo mundo, né? Pode ser só os clientes dela, pessoas específicas mesmo, não é uma oferta pública, é uma oferta privada, e oferece esses ADRs em mercado de balcão. Essa é a ADR 144A. Essa aqui é que costuma cair na prova da Ancor, tá? 144A, letra C, a correta.
Sempre cai essa questãozinha aqui. Beleza. Mais uma. Uma instituição financeira americana compra ações de empresas em outro país. Então veio um banco de investimento, veio uma corretora e comprou ações de empresas aqui no Brasil. Essas ações permanecem custodiadas em alguma instituição no país de origem, aqui, porque elas são negociadas no Brasil. Ações da JBS, ações da BR Foods, ações da Petrobras, da Vale. Se uma corretora americana quiser comprar essas ações, ela vai abrir uma conta aqui no Brasil, em outra corretora, e vai comprar essas ações no nosso ambiente. Aqui elas vão permanecer custodiadas. Depois, a questão está dizendo, a instituição americana emite certificados englobando uma ação, então ela pode vir aqui e comprar 1 milhão de ações da Vale. Aí ela vai lá para os Estados Unidos e emite certificados dessas ações da Vale, englobando uma ação, 1 por 1, cada certificado vale uma ação, ou 5 por 1, ou 10 ações para 1, não tem problema, com esses certificados sendo negociados em alguma bolsa americana. Nós estamos falando de quem? ADR. Não confunda BDR com ADR. Vou repetir. Se o americano vai comprar esses certificados nas bolsas americanas, começa com A, o americano, American. BDR é o contrário, é o brasileiro comprando esses certificados aqui, que se referem a ações de empresas americanas, inglesas, chinesas, japonesas, alemãs. Commercial Paper não é, que é um título de dívida, é uma debênture de curto prazo. E GDR, o americano chama de GDR, todo DR que não seja da América. Então, Global Depositary Receipts. Então o americano está falando, ó, tem depósito de recibos da Índia, ele chama de GDR. Da Coreia do Sul, ele chama de GDR. Tudo fica no geralzão, ele vai chamar de GDR. Então a alternativa correta mesmo é a D. Letra D. A gente está falando de um ADR. Ó, a gente fez aqui a descrição exata do que é um ADR. Beleza? Mais um. Um instrumento que proporciona acesso de emissores estrangeiros ao mercado de capitais brasileiro por intermédio da listagem de suas empresas na B3. É chamado de, então vamos ver, emissores estrangeiros. Então a gente está falando da Apple, a gente está falando da Adidas, a gente está falando da Nike, da Nvidia, da Alphabet, qualquer empresa estrangeira, emissor estrangeiro. Eles vão se expor aqui. Os papéis deles serão de alguma maneira negociados aqui, diretamente ou indiretamente? Indiretamente. As empresas aqui, ó, eu vou até mudar. Não é listagem de suas empresas, listagem de seus certificados. Porque a Apple não vai listar as suas ações aqui. O que vai ser listado vai ser os seus certificados para o brasileiro investir. Se a gente está falando do brasileiro investir, nós estamos falando de BDRs, Brazilian, BDRs. AGR não existe, né? Eu inventei. GDR é como o americano chama todo mundo, né? Opa, eu errei aqui, ó. É o modo geralzão que os americanos chamam os certificados, mas o brasileiro vai comprar PDRs de empresas estrangeiras. Letra A é a correta. Vamos para mais uma. Boa. Aqui a gente fala da tributação de BDRs, que é muito legal.
tá? E aí eu já explico também de novo o ticker. João comprou 100 BDRs. João, brasileiro, comprou BDRs Brazilian Depositary Receipts da Apple. O símbolo desse papel na B3 é AAPL34. 34 é porque quando for 30 é porque a gente está falando de BDR. Se for 31, é um BDR nível 1, patrocinado. Ou seja, seria no caso aqui se a Apple participasse de todo o processo de emissão dos BDRs aqui. Esquece, isso não vai acontecer, dificilmente acontece. Se fosse BDR nível 2, seria patrocinado também com participação da Apple. E se fosse, aí terminaria com 32 aqui o ticker. Se terminasse com 33, seria BDR patrocinado nível 3. Mas está acabando com 34. A maioria dos BDRs negociados na B3, eles têm um ticker terminando com 34, que quer dizer que é uma BDR não patrocinada, em que a empresa do exterior não participa do processo de emissão. Ela às vezes nem sabe o que está acontecendo. Tá? Então tá aí, a APL 34 é porque se trata de uma debenture da Apple, 34 porque não é patrocinado. Então ele comprou em maio de 2024 por R$45 e vendeu hoje por 58. Então ele teve lucro aqui. Em relação à tributação, vamos ver. João deverá, letra A, ficar despreocupado, já que os BDR são isentos de imposto de renda? Tá errado, o BDR não é isento de imposto de renda. Tá? BDR rola 15% se for swing trade, operação comum, e 20% se for day trade. Preencher um DARF e pagar o imposto de renda referente à tributação até o último dia do mês seguinte? Exatamente. A gente está aqui, né? Nesse caso, gravando aqui, dia 5 de julho. Né? Sábado, 5 de julho. Sábado, 5 de julho, 10 e pouco aí. E aí, se ele fizesse essa negociação, não no sábado, né? Ontem, na sexta, que foi dia 4, ele teria até o último dia do mês de agosto para pagar esse DARF. Tá? A letra B é correta. Letra C está errada, que está falando para ele ficar despreocupado, que a corretora vai fazer o recolhimento. Está errado, porque é ele que tem que fazer. É auto-recolhimento. E pagar IOF na fonte não rola IOF, né? Nem ações, nem BDRs, nem fundos imobiliários. Então está errado. A B era a mesma correta. Beleza? Agora vamos com mais uma. Vamos com o máximo que a gente conseguir. Aqui tem até uma conta, que eu já deixei do jeito já, para a gente responder. É o mesmo exercício, só que ele está pedindo para a gente calcular o IR. Então fique esperto, tá? Se cair IR, você vai calcular desse jeito aqui. Fique esperto. Sabendo que João comprou 100 BDRs da Apple, a APL34, em maio de 2024, por 45, e está vendendo hoje por 58, quanto que ele vai pagar de IR? Quanto que vai ser? Vamos ver. Ele comprou 100 BDRs por R$45. Quanto que ele gastou? Eu não estou nem considerando corretagem nem nada disso, tá? Ele gastou 4.500. Depois ele vendeu os 100 BDRs por R$58. Houve uma entrada no caixa dele de 5.800. Quanto que ele ganhou bruto? 1.300. 1.300. Ele ganhou bruto. Se não existisse imposto de renda, ele embolsaria esses 1.300. Mas, como existe imposto de renda, e como o João comprou em maio de 2024 e vendeu depois, ele fez uma operação comum. Essa operação comum tem a alíquota de imposto de renda de 15%. Então, sobre esses 1.300 aqui, 1.300, o João vai ter que desembolsar 15% para fins de imposto de renda. E 15% de 1.300, se eu não me engano,
vai dar R$195. R$195. É isso que ele vai ter de pagamento de imposto de renda. Beleza? Tranquilo? Tá. Vamos mais uma. Vamos macetando BDR e ADR, porque cai mesmo, tá? Em um BDR não patrocinado. Não patrocinado. Letra A. O valor de isenção para o pagamento de imposto de renda é maior do que o observado em ações, dado o maior risco ao investidor? Não tem isenção. Não existe isenção. A única isenção que existe no mercado de valores imobiliários é para a venda de ações de até R$20 mil em um mês. E não pode ser uma operação a termo, ou seja, aquela que eu ligo na corretora e falo, ó, daqui a 20 dias eu quero comprar X ações da Petrobras. Não pode ser. E não pode ser vendido, entrar vendido, aquela venda descoberta que eu falei para vocês na aula de quinta. Então tem que ser na ordem assim, comprou e vendeu. E também não pode ser day trade. Então, a única operação em que é permitida a isenção de imposto de renda é venda de ações de até R$20 mil no mês e tem que ser compra e venda, não pode ser uma operação a termo, não pode ser day trade e não pode ser inverso, venda e compra. BDR não tem isenção, fundo imobiliário não tem isenção, ETF não tem. Então vamos continuar, A está errada. B, vamos lá. Em um BDR não patrocinado, letra B, o programa é realizado por uma instituição depositária, emissora de certificado, que não possui acordo com a companhia emissora dos valores mobiliários. Então, vamos lá. A companhia emissora, vamos falar de novo em Apple. Se a gente está falando de um BDR, a Apple está lá nos Estados Unidos, emitiu ações, a gente quer investir diretamente em Apple. Ela é a emissora. Emitiu as ações, estão custodiadas lá. Uma instituição aqui no Brasil vai emitir certificados dessas ações e vai vender para o investidor brasileiro. Ela é a instituição depositária dos BDRs. Quando essa instituição depositária, por exemplo, a XP, emitiu os BDRs da Apple, que é a emissora das ações, está no estrangeiro, quando elas não têm qualquer envolvimento, e isso pode acontecer, e acontece na maioria das vezes, a gente vai chamar o programa do BDR de BDR não patrocinado. Não tem um patrocinador, ou seja, a empresa que emitiu as ações, ela não se mete com o processo. Então a B é correta. Vamos ver a C? Na C, ele fala que a companhia emissora dos valores mobiliários que serve de lastro para os BDRs pode ter capital fechado. Não tem, né? Tudo tem que ser capital aberto. A empresa lá nos Estados Unidos tem que ser capital aberto. Senão não existe valor mobiliário a ser negociado. Letra D. Não há incidência de imposto de renda sobre o ganho de capital, sendo assim muito parecidos com as debêntures incentivadas. Claro que tem imposto de renda sobre o ganho de capital, né? Já expliquei. Então, a B é mesmo a correta. Vamos para mais uma. O tipo de BDR negociado mais próximo ao ativo negociado no exterior seria... Bom, primeiro, por que essa questão faz sentido? Porque a gente tem que pensar assim, bom, a gente vai estar investindo num papel aqui no Brasil que segue os rumos de um papel dos Estados Unidos, da Europa, da China, do Japão. Existe um nível de BDR em que as obrigações da empresa que emitiu lá no exterior, elas sejam parecidas com as obrigações das empresas brasileiras aqui, como se ela mesma estivesse emitindo esses BDRs aqui,
Existe algum grau? Para isso, a gente tem que voltar na definição dos BDRs. No BDR nível 1, já falei, né? O BDR nível 1 ele pode ser patrocinado ou não patrocinado. Não patrocinado só pode ser nível 1. Não existe BDR não patrocinado nível 2 e nível 3. Por quê? O nível 2 e o nível 3 precisa do envolvimento da empresa emissora das ações do estrangeiro. E o nível entre 2 e 3 a gente tá, né? Que é aquele que tem o maior grau de participação da empresa. Aquele que vai ter o maior grau de participação da empresa é o BDR patrocinado nível 2. Que a empresa, o BDR vai ser negociado em mercado organizado, pode ser bolsa ou balcão. A empresa tem que se registrar aqui na CVM e pode fazer oferta pública. A documentação que a empresa tem que trazer é como se ela fosse abrir o capital aqui, mas ela não vai abrir o capital porque ela já tem capital aberto no exterior. É como se ela entregasse tanto documento, que a documentação que ela entrega é similar mesmo à que uma empresa utiliza para abrir seu capital no Brasil. Então, a gente está falando de BDR patrocinado nível 2. O nível 2, nível 2 não, nível 1. Perdão, vou voltar aqui. Ó, por quê? Eu errei, né? O nível 2 não tem a possibilidade de negociação restrita a qualificados. E o nível 1 tem. Então, BDR nível 1, negociado em mercado organizado, né? Sem registro da empresa emissora, com a documentação mais completa. Então, errei aqui. Ela não registra, só que ela tem que entregar toda a documentação como se fosse abrir o capital aqui no Brasil. Então, acertando aqui, BDR nível 1. O tipo de BDR negociado mais próximo ao ativo negociado no exterior é BDR nível 1. No 2, não precisa entregar tanta documentação, precisa do registro aqui, mas não precisa de tanta documentação. Mais uma. Uma instituição financeira não americana, chinesa, por exemplo, compra ações de empresas em outro país. As ações permanecem custodiadas em alguma instituição do país de origem. A instituição financeira chinesa emite certificados englobando uma ação ou um pacote dessas ações. Tais certificados são negociados na China. De quem que a gente está falando? É consenso falar no mercado que quando não se trata, agora a gente trazendo para nós aqui, quando não se trata de um ADR, o brasileiro não vai ficar inventando sigla para isso. Então, quando a gente está falando de um certificado que foi emitido por um país como a China, como a Índia, como a Indonésia, como a Argentina, a gente vai chamar esse certificado de GDR. GDR. Ao invés de a gente chamar de ADR, que é o americano, que é onde começou tudo, ao invés de a gente falar ADR, se for de qualquer outro país, o nosso a gente chama de BDR, né? Do americano a gente chama de ADR. Qualquer outro, a gente acostumou de chamar de GDR. Global Depositary Receipts. O G é de global, tá? Então a letra C é a correta aqui. Muito bom, eu vou aqui caçar algumas outras perguntas sobre negociação para a gente ir respondendo. Quer ver? Aqui a gente já passou, né? Muito bom. Vamos falar aqui de alguns assuntos que, obviamente, caem na sua prova. Se você não tem a lista de assuntos que mais cai na prova do Ancor, por favor, né? Se você já está aqui fazendo o curso com a gente, gratuito para Ancor, vai lá no suporte e pede. Fala assim, ó, o professor falou que tem aí um slide com os assuntos que mais caem na prova. Tem como vocês me mandarem? Aí o pessoal do atendimento vai te mandar, tá? De bom grado, fica tranquilo. Então vamos lá, agora a gente vai falar um pouquinho de negociação puxado para procedimentos operacionais.
procedimentos operacionais cai bastante na sua prova. A gente está falando aqui do módulo mercado de capitais. 20 questões. E dessas 20 questões cai vários assuntos. Cai listagem internacional, cai índice, cai oferta pública, um monte de coisa. E procedimentos operacionais. Vamos lá. O processo em que ocorre a transferência e liquidação dos ativos totalmente por meio de registro eletrônico se chama... O que eles estão dizendo aqui? Que quando uma ação troca de mão, ela não existe física. Ninguém entrega um papel, ó, toma aqui, ó, toma 100 ações da Petrobras e me dá o dinheiro. Não existe isso. Tudo é feito hoje por liquidação eletrônica. Essa liquidação eletrônica, esse processo se chama Book Entry. Book Entry. Letra A é correta. OPAC é uma oferta pública de fechamento de fundo, de aquisição de cotas. Não é. Fixing são regras para preço. E ex-pitch é um tipo de negociação fora do pregão normal da bolsa. É uma mistura de uma negociação feita em duas partes, em que o preço é definido depois, no final, por meio de contratos futuros. Então, Book Entry é a resposta certa. Letra A. Vamos mais. Em uma operação com ações no mercado a termo, o depósito dos ativos objeto da operação por parte do vendedor a termo é chamado de... Então eu vou explicar aqui essa operação para vocês, tá? Vamos supor que eu ligue para minha corretora e fale assim, ó, eu quero comprar ações da Vale, só que hoje é dia 5, eu só quero comprar dia 5 do próximo mês. Eu pago X, quero 100 ações e vou comprar daí um mês. Reparem, eu estou tentando fazer um acordo. Eu estou colocando os termos desse acordo. O preço, a data que eu vou pagar e o ativo. E o preço do ativo, ó, é o preço que eu falei. Beleza. Do outro lado tem quem está me vendendo esses ativos. Hoje em dia, no mercado a termo, a corretora ela atua como parte vendedora. Aí eu estou querendo comprar, sou o comprador, ligo para ela. Aí ela fala assim, beleza, você quer 100 ações? Eu falei, Vale? Eu vou falar Vale. 100 ações da Vale. Fechado. A partir do momento que fechou essa negociação, essa operação aqui, ó, ela exige que quem está vendendo os ativos a termo já dê como garantia esses ativos lá na B3. O nome desse depósito dos ativos que estão sendo negociados é cobertura. Cobertura. Ela precisa cobrir a operação, porque qual que é o medo da B3? Ó, o De La Mura ficou ali, a corretora ofereceu 100 ações da Vale para ele, chegou no dia de entregar as ações, a corretora não tem. Então esse é o medo da B3. Cobertura, letra A. Não é garantia o termo usado. Cobertura, cobrir a operação. No mercado a termo é cobertura. Não é chamada de margem. Chamada de margem, a gente está falando de mercado futuro. Mercado futuro. E long and short é um tipo de operação do mercado financeiro que não tem nada a ver com isso que a gente está falando, tá? Uma ponta longa, uma ponta curta ali é uma operação de compra e venda. Não é isso que a gente está falando. Então, letra A é a correta. Cobertura. Falou em mercado a termo, é cobertura. Se eu estivesse fazendo um termo aqui com o Charles, por exemplo, eu estou querendo comprar um apartamento dele. Digamos que fosse essa
a parada. Só que eu só vou pagar daqui a um mês. Se fosse o mercado de bolsa, o Charles, se aceitasse fazer essa transação comigo, ele já teria que fazer o depósito do apartamento dele, como se tivesse assim uma bolsa que falasse, ó, você tem que deixar o apartamento e já deixar ele aqui separado, porque você prometeu que vai vendê-lo daqui a um mês. Seria a mesma situação, tá? Muito bom. Isso aqui a gente falou ontem, né, de empréstimo de ações. Quando há um empréstimo de ações, numa operação de venda, né, entrar vendido, que foi o que a gente falou anteontem, né, precisa ter um empréstimo. Então eu estou pensando que uma ação vai cair, pô, digamos que eu estou pensando que as ações da Petrobras vão cair. O que eu faço? Eu pego ações da Petrobras emprestada, pego lá 5 mil, 10 mil ações da Petrobras emprestada, enquanto ela ainda não caiu, eu vendo ela na alta, vendo quando ela ainda está cara, vendo, coloco o dinheiro no bolso. Só que, dado o vencimento do contrato, digamos que eu combinei que eu tinha que entregar em 30 dias as ações. Eu vou alugar, vou ficar por 30 dias, eu vou pagar esse aluguel. Só que daqui a 30 dias eu tenho que devolver as ações. Então eu fui lá e vendi. Vendi o que não é meu. Não tem problema. Contanto que eu entregue, eu devolva essas ações daqui a 30 dias. Aí, quando as ações começaram a despencar, eu fui lá e comprei. Quando eu achei que não ia cair mais, caiu, fui lá e comprei. E aí eu vou lá e devolvo essas ações para a corretora que devolve para o dono delas. Só que, supondo que eu tenha ficado um mês com essas ações. Um mês. E vamos supor que durante esse um mês tenha ocorrido uma assembleia dos cotistas. Como as ações estavam na minha posse, o direito de votar nessa assembleia vai vir para mim. E não tem como eu devolver esse direito, porque a assembleia já aconteceu. A assembleia vai ser amanhã, as ações estão comigo. O contrato só vence no dia 5 de agosto. Hoje, vamos supor que seja 10 de julho. A assembleia ocorreu no dia 10 de julho, teve a votação, eu estava com as ações, se eu quisesse poder votar, se eu quisesse votar, eu votaria. O Charles que me prestou as ações, ele não tem o direito dessa votação. E não tem como eu devolver esse direito para ele. Então, a respeito do processo de empréstimo de ações, que é a transferência temporária da titularidade, o direito de voto das assembleias é exercido pelo tomador. Letra C. Não é pelo doador. Então, se eu peguei as ações do Charles, ele é o doador. Eu sou o tomador. Ué, vai estar no meu nome. Eu tenho que votar. Aí você pergunta para mim, professor, e se a empresa em questão, a Vale, tivesse distribuído juros sobre capital próprio? O que aconteceria? Também cairia na minha conta, do tomador. Só que aí, a B3 faz o acerto e devolve para o doador. Então, qualquer evento financeiro cai para o doador, se ocorrer no intervalo, né, do aluguel, e depois a B3 devolve para o doador. Cai para o tomador, depois ela devolve para o doador. Tá? Beleza. Um outro assunto que a Ancor gosta é sobre custódia, tipo de custódia, fungível e não fungível, né, ou infungível. E é o que trata essa questão aqui. Então vamos lá. Sobre custódia fungível, é possível afirmar que se trata de um sistema de guarda de ativos em que? Então eu já te explico. Quando é fungível, eu vou lá, comprei ações da Petrobras e quando eu vendi, a B3 passou essas ações para outra pessoa.
Essas ações não têm numeração. Poderiam ser as 100 ações que eu comprei. Se eu tivesse tido algum problema de inadimplência, a B3 poderia ter passado para outra pessoa outras 100 ações. Não interessa, são ações da Petrobras. Elas são todas iguais. Quando os ativos custodiados são todos iguais, por exemplo, eu depositei e tenho que entregar para outra pessoa e pode entregar qualquer um que seja parecido. A gente está falando de custódia fungível. Agora, se fosse uma obra de arte, um anel que foi um anel de diamantes especialmente desenhado para uma pessoa, a pessoa guardou esse anel. Quando ela for pegar esse anel, ela tem que receber o mesmo anel. Essa custódia se chama custódia não fungível ou infungível. Então a resposta certa aqui para essa pergunta sobre a custódia fungível é possível afirmar que se trata de um sistema de guarda de ativos em que um ativo com características idênticas ao depositado, idênticas, tem que ser igual, sem a necessidade de ser o original, pode ser posteriormente devolvido ou transferido. Então, qualquer ativo negociado, por exemplo, eu fui lá, qualquer ativo custodiado, guardado, eu fui lá e guardei. Se existissem títulos públicos impressos, eu fui lá no banco e guardei lá 100 títulos públicos, se existisse impresso. Se eu quisesse resgatar, o banco me devolveria 100 títulos públicos do mesmo valor, mas poderia ser outros títulos. Não importa, eu quero o valor. Agora, quando a gente está falando de obras de arte, de joias, aí a custódia é não fungível, tá? Então, letra C é correta. A letra A é a custódia que não tem vínculo entre o proprietário do ativo e o depositante? Não. Se você vai usar a custódia, sempre tem um vínculo, né? Tem sempre ter uma conta com o depositante. No nosso caso é a B3. B, quando o ativo original que foi depositado é o que deverá ser posteriormente devolvido ou transferido? Essa é a custódia não fungível, tá? Que tem que se devolver o ativo idêntico. E D, a devolução somente pode ser feita ao proprietário original, não se admitindo transferências. Cara, tem nada a ver, né? É claro que pode ser feita transferências. Por quê? Se eu comprei ações da Petrobras, 1000 ações da Petrobras, se eu vendi, as ações têm que ser repassadas para outra pessoa. E aqui nem tem, né, o proprietário original. Sim, tem um proprietário, depois passou para outro, assim foi. Agora aqui, deixa eu pegar uma outra. Ah, essa aqui é boa. Repasse. Bom, o que é uma operação de repasse? Na B3, existe participante de negociação, que é uma corretora light. Eu não sei se vocês estão ouvindo falar que muitas corretoras estão se transformando, que muitos escritórios de assessoria estão se transformando em corretoras pequenas. Essas corretoras pequenas são chamadas de corretoras lights. Elas, na realidade, servem para uma corretora maior. Elas são chamadas de participante de negociação. Elas têm acesso ao sistema da B3, só que ele é limitado. Elas precisam utilizar o acesso de um participante de negociação pleno, PNP. Então, a gente está falando de uma corretora light, a gente estaria falando, por exemplo, da Monte Bravo, que era um escritório, e se transformou numa corretora. E ela usa o acesso da XP, que é um participante de negociação pleno. A XP, ela precisa de um membro de compensação para segurar, para fazer a compensação e a liquidação das suas operações. Só que às vezes tem operações
que são muito pesadas. E extrapola os parâmetros de risco de uma determinada instituição. Aí o que ela faz? Quando extrapola os limites dela, ela passa para outra instituição essa operação, para que ela faça a compensação e a liquidação. Isso se chama repasse. Então, para as operações de repasse, vamos ver a letra A. Os intermediários e operadores especiais envolvidos, a gente está falando da corretora A e da corretora B, ou da corretora A e de um banco B, que o banco atua como membro de compensação. Eles não precisam requerer à B3 a constituição de vínculos entre as suas contas no sistema de cadastro da B3? Está errado. É claro que elas precisam estar vinculadas de alguma maneira, ligadas, e não é só com a abertura de conta, também é com o contrato por escrito. Então essa A está errada. Letra B. Para as operações de repasse, os intermediários e os operadores especiais envolvidos não podem repassar operações especulativas? Tem nada a ver. Pode ser qualquer operação, especulativa ou não. Não tem essa. Não existe esse lance de operação especulativa para B3. Cara, se você fez no mesmo dia, se você entrou e saiu no mesmo dia, se você entrou e saiu no outro dia, para ela não tem nada a ver. Letra C. Para operações de repasse, os intermediários e os operadores especiais envolvidos deverão estar vinculados por contrato específico. Sim, estabelecendo os direitos e deveres de cada parte. Exato, ó. Então aqui, ó, eu estou doando esse contrato e você está tomando, e a partir de agora você segura o rojão. Tudo por contrato. Isso é uma operação de repasse. A letra D está errada porque está falando que os intermediários e os operadores especiais envolvidos deverão confirmar as operações em seus sistemas sem a necessidade de contratos específicos prévios. Eu acabei de falar que precisa de um contrato. Deixa eu ver aqui uma boa. Aqui. Eu acabei de falar sobre membros de compensação. Então agora aqui eu vou te explicar como é que funciona mais ou menos o sistema de compensação e liquidação, tá? Na bolsa. Quer ver? Presta atenção para você entender uma vez por todas. São várias corretoras e são milhões de operações todos os dias. O que é a compensação? É a apuração de direitos. A Câmara da B3 vai fazer isso. Então a XP, ela fez negócio com N corretoras. Os clientes dela com clientes de outra corretora. A outra corretora, corretora W, ela foi lá e fez negócio com a XP e com vários outros clientes. A Bolsa, por meio da Câmara de Compensação, ela vai apurar o que todo mundo tem direito contra todo mundo. E depois ela tira um saldo. B3, você tinha que pagar para a corretora A corretora C tinha que te pagar, você tinha que pagar a corretora D, a corretora E tinha que te pagar. Então, o seu saldo nisso aí é de 5 milhões. Me entrega aqui 5 milhões que eu vou segurar. Eu faço o B bolado. Aí, a Câmara, de novo, chega para a corretora W. Fala, corretora W, você tinha que pagar para a XP X reais, você tinha que receber da outra corretora X reais, tinha que pagar. Então, no final, você está precisando de dinheiro. Então, segura aí que eu vou te entregar o dinheiro. O que acontece? Todo mundo vai entregando o dinheiro para a Câmara, ela centraliza todos os saldos que todo mundo tem contra todo mundo. E aí é o seguinte, se a XP ficou com sobra, né, se tem que pagar, ficou com sobra não, né? Se a XP tem que pagar alguém, ela paga a Câmara. E se alguém tinha que receber dinheiro, a Câmara paga. Então, a Câmara de Compensação da B3 é o denominador comum. Por quê? Senão tinha que a corretora
1 pagar para 2, a 3 pagar para 4, para 5, e assim vai. A corretora já vai e elimina tudo isso aí. A corretora não, a Câmara de Compensação. Isso é a compensação, a apuração dos direitos. A liquidação é a extinção de qualquer direito entre as partes, ou seja, o efetivo pagamento. Essa é a liquidação. A Câmara apurou que a XP tem que pagar para A, pagar para B, que no final a XP teria que pagar, ficou com saldo a pagar. E que a corretora W tem saldo a receber. Quando ocorre esse pagamento, é a liquidação. Então agora vamos para as questões. Para a questão. A B3 assume a posição de contraparte central para fins de liquidação das operações resultantes de operações por ela aceitas para compensação e liquidação, 2 pontos. Aí ela dá aqui as opções. Primeiro, vocês notaram, e eu estou falando aqui para vocês, que a gente tem operações a termo, a gente tem contrato futuro, a gente tem um monte de tipo de operação em que pode haver calote. Explico. Numa operação a termo, por exemplo, quando chegou na hora de entregar as ações, a corretora não entregou. Numa operação de venda descoberto, no empréstimo de ações, quando é para o cliente devolver as ações, ele não entregou. Quando acontece isso, a B3 assume o processo de falha na liquidação. Então, se eu tinha que entregar 1.000 ações da Vale e eu não entreguei, eu me torno inadimplente. A partir daí, todo um processo é iniciado. A B3 tenta raspar tudo que eu tenho como garantia, se eu tiver alguma coisa. E aí, se eu não tenho, vai se cobrando. A B3 vai lá e fala, ó, chama o participante de negociação, a corretora pequena. Ah, a corretora pequena não tem como pagar? Chama a corretora grande, que é o participante de negociação pleno. Aí, não teve como pagar? Chama o membro de compensação. Se não tiver como o membro de compensação pagar, se foi algo muito grande, um calote muito grande, aí a B3 paga. Então, a B3 é a última instância. Você já vai ouvir falar muito que ela é compradora de todos os vendedores e vendedora de todos os compradores. Isso significa que no final a B3 garante todas as operações. Mas para ela garantir isso, tem que rolar uma fila até chegar no membro de compensação, que é aquele, muitas das vezes um banco, que tem conta de reservas com o Banco Central. Se ele não conseguir pagar, aí a B3 vai lá e cobre. Antes disso, as outras instâncias, os outros participantes vão cobrindo. Agora, chegou no final, não tem como pagar, ela garante. Ela é a contraparte central. E isso se aplica exclusivamente aos membros de compensação. Então, alguém deu calote, vai se rapelar o que alguém tem. Ele tem títulos públicos? Pega lá, a B3 já vai pegando. Agora, não tem? Cobra a corretora pequena, cobra a corretora grande. Cobra o membro de compensação dele. Se ele não conseguir pagar, aí a B3 entra como contraparte central. Isso aqui eu precisava explicar para vocês. Tá? Uma outra sobre custódia fungível, a gente já falou disso. Aqui, essa é boa. Muito boa. Gente, alguns profissionais não, alguns agentes do mercado, eles atuam só para dar liquidez aos negócios. Por quê? Um ativo que é pouco negociado, ele tende, por exemplo, a ter a sua cotação reduzida. É um risco de negócio. Por exemplo, eu compro uma ação e ela tem um negócio por semana. Aí, para evitar isso, a própria empresa ou mesmo um investidor, ele pode contratar o serviço de um market maker. O que é um market maker? É um formador de mercado.
é uma instituição que vai passar o dia fazendo negócios, comprando e vendendo esse ativo. É claro que essa instituição, ela respeita os limites impostos pela CVM e pela B3, as diferenças de preços, o número de negociações, mas ela fica o dia inteiro fazendo negócios e dando liquidez a esse ativo que era pouco negociado. Então, quando você ouvir falar isso, ó, é o participante do ambiente de negociação da B3, em que o intuito dele é fomentar, alimentar a liquidez de um determinado ativo ou derivativo também. Um contrato futuro, por exemplo. Esse é o formador de mercado. O comitente não é, porque comitente são os investidores. Participante de negociação e participante de negociação pleno não são. Esses aqui são corretoras. Quem contrata o market maker, o formador de mercado, pode ser o investidor ou pode ser a empresa, ou pode ser a empresa que criou um ETF, por exemplo, tá? Beleza? Vamos para mais uma boa aqui, vou sair um pouco disso. Eu quero aqui. Isso aqui é uma outra que dá muita confusão. Vamos entender o processo de negociação no mercado secundário desde o início agora. Olha só. Outras perguntas que eu estou passando aqui é porque eu vou responder em outra live, né? Outra live que vai ser uma live de procedimentos operacionais. Quando eu... Saiu o Charles aqui. Tá normal? Voltou. Quando eu olho, falo, nossa, estou interessado em comprar aquela ação. Estou interessado em comprar a Vale. Pego o celular, entro no meu home broker, tô aqui, entro lá na XP. Eu vou lá e falo, aperto comprar. Eu tô dando comando para minha corretora. Isso se chama ordem. Ordem. Mandei. A corretora recebeu. A corretora é que tem acesso ao ambiente de ofertas da B3. Ó, mudou de nome agora, de ofertas. Book de ofertas. Ela que tem, não sou eu que tenho. Então, eu mandei para minha corretora, aí a corretora disparou lá para o book da B3, da Vale. Eu mandei uma ordem para minha corretora e a corretora mandou uma oferta para a B3. Para o book de ofertas da B3. Então, entendeu a diferença entre ordem e oferta? Então, o ato enviado pelo investidor à sua instituição financeira para a realização de um negócio, compra ou venda de ativo, é chamado de ordem. Ordem, não é oferta, não é registro, porque registro é pós-operação. Fez a operação, registrou-se a operação. E não é liquidação, que liquidação é o ato final do negócio, quando alguém recebe um ativo e do outro lado alguém recebe o dinheiro. Beleza? Então aqui a resposta correta é mesmo ordem. Tranquilo. Então, ó, zeramos aqui. Pode até tirar, Charles, por favor, queridão. Então zeramos, respondemos aí uma cacetada de questões. Você está aqui me assistindo, o que você vai fazer? Ó? Continua agora de manhã estudando. Continua agora de manhã estudando. Puxa mais um pouquinho. 2, 3 horas. Parou? Meio-dia, meio-dia e meio, até 1 hora para comer. Faz aquele descanso como se fosse num dia de trabalho, velho. Tem jeito, a gente precisa ir para as cabeças. Então, como se fosse num dia de trabalho. Parou 1 horinha, vou voltar. Voltou à tarde, puxa mais 2, 3 horas. Dá uma descansada para tomar aquele café, para uma meia horinha, volta e volta de noite. Vai com tudo. Vamos tentar fazer pelo menos 9 horas no sábado, 9 horas no domingo. E durante a semana, pelo menos mais 1 hora. Se você conseguir fazer 10 horas no sábado e 10 horas no domingo, é lindo. E vamos para cima, vamos para as cabeças que nós vamos conseguir, tá? Tudo bem? Eu conto com vocês, a gente está aqui, né, no nosso processo, você já sabe como é que funciona. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar para a plataforma, a gente responde tranquilamente.
pode mandar para o nosso suporte, não tem problema algum. O que não pode é ficar com dúvida, tá? Beleza? Eu estive com o Charles nos estúdios Melver neste sábado, dia 5 de julho. Você esteve comigo. Então, sempre, hein? Vem com o Charles, vem comigo. Vem com a Melver.